Por quase 2 séculos, ninguém ousou tocar nas pedras que cercavam o velho casarão dos Castro, no alto da Serra do Cariri. Mas quando um grupo de operários tentou derrubar parte da construção, o que eles libertaram não era apenas uma lenda. Era um monstro ancestral, acorrentado por seus próprios descendentes. A família Castro chegou ao interior do Ceará por volta de 1790, fugindo de uma acusação de heresia em Lisboa. Diziam que seu patriarca, Antônio de Castro, era alquimista e que praticava rituais proibidos em nome da imortalidade. Quando aportaram em Aracate, compraram terras nas encostas do Cariri e ergueram um palacete de pedra em um local afastado de tudo. Os moradores da região logo passaram a desconfiar dos hábitos da família. As portas do casarão nunca se abriam à noite, e uivos podiam ser ouvidos nas luas cheias. Com o tempo, a família se isolou ainda mais. As crianças Castro não frequentavam escolas, e padres que tentavam visitar los eram impedidos de entrar. Os rumores começaram a se espalhar. Falavam de um dos filhos que nasceu com dentes afiados, de um criado que desapareceu após uma noite de gritos e tempestade. As freiras do convento da cidade vizinha chegaram a dizer que aquela casa era uma prisão feita por mãos humanas para guardar algo não humano, mas ninguém tinha coragem de subir até lá para confirmar. Durante a década de 1850, a cidade de Crato foi abalada por uma série de ataques noturnos. Gado mutilado, crianças desaparecidas, homens encontrados com o peito aberto, como se por garras de animal. A polícia chegou a caçar onças nas matas próximas, mas nada foi encontrado. Certa noite, uma moradora afirmou ter visto uma criatura do tamanho de um homem, mas de pelos grossos e olhos de fogo, correndo em direção ao casarão dos Castro. Depois disso, ninguém mais quis se envolver. Foi quando o bispo de Fortaleza enviou um emissário à cidade. Frei Ambrósio, um velho estudioso de bestiários e lendas. Ele passou 3 noites em vigília nas trilhas do Cariri e retornou dizendo que a criatura não era da floresta, mas da linhagem dos homens. A maldição está no sangue, ele escreveu, antes de desaparecer misteriosamente em sua viagem de volta. O diário do Frei só foi encontrado anos depois, em ruínas, com páginas arrancadas e uma mancha escura que parecia sangue coagulado. A partir dali, a família Castro simplesmente sumiu dos registros públicos. Ninguém sabe se fugiram, se morreram ou se continuaram a viver escondidos no casarão. O tempo passou e a mata começou a cobrir os caminhos. As gerações seguintes apenas evitavam passar por perto. O local passou a ser chamado de Pedra Amaldiçoada pelos moradores. E todo mundo tinha alguma história para contar, mas ninguém tinha coragem de chegar perto para confirmar se eram reais. Já nos anos 2000, um projeto do governo local buscava recuperar patrimônios históricos do sertão cearense. Um grupo de operários foi enviado para começar a restauração do velho casarão dos Castro. Durante a primeira semana de trabalho, tudo parecia normal, até que escavaram uma parte do porão soterrado. Lá encontraram uma porta de ferro enferrujada, selada com correntes triplas e símbolos riscados nas pedras. Um dos trabalhadores, ao forçar a entrada, foi atacado por dentro. Ele sobreviveu, mas ficou mudo. O caso foi abafado pela prefeitura e os operários enviados de volta. Só que as mortes começaram na cidade vizinha. Em uma semana, 2 cães foram encontrados dilacerados e um homem foi atacado enquanto voltava de bicicleta à noite. A cidade inteira entrou em pânico. A avó de um dos moradores, uma senhora de 92 anos, confessou algo que deixou todos em choque. Eles soltaram o que os Castro passaram 200 anos tentando manter acorrentado. O casarão agora está lacrado novamente. Mas o que saiu de lá não voltou. Alguns dizem que o lobisomem se esconde nas trilhas do Parque Nacional do Araripe. Outros afirmam que ele assumiu forma humana e vive entre nós, marcado por olhos que brilham mesmo sob a luz do sol. Só uma coisa é certa. Quem subir aquela serra sozinho, à noite, nunca mais será visto da mesma forma ou talvez nunca mais seja visto. O que poucos sabem é que o sangue dos Castro já era amaldiçoado muito antes de chegarem ao Brasil. A linhagem começa em Trás-os-Montes, norte de Portugal, onde um ancestral chamado Dom Lourenço de Castro foi julgado por práticas ocultas no século XVII. Acusado de sacrificar animais e humanos durante rituais, ele escapou da Inquisição e desapareceu.
A lenda local diz que ele sobreviveu porque havia feito um pacto com uma entidade sombria que habitava as florestas da Galícia. Foi ali que o nome Castro passou a ser temido entre os camponeses. Dom Lourenço teria sido mordido por uma criatura durante uma noite de lua cheia. E a partir disso, desenvolveu sintomas que os aldeões consideravam demoníacos: insônia, força sobre-humana e um ódio irracional por objetos religiosos. Quando seu primeiro filho nasceu, os relatos indicam que o menino já vinha com dentes e pelos no corpo todo. O padre que tentou batizá-lo morreu poucos dias depois de forma misteriosa. A família se escondeu e, por gerações, carregou em silêncio a maldição do homem que muda de forma. Ao chegarem ao Brasil, os Castro estavam fugindo da perseguição religiosa, mas também de si mesmos. O patriarca Antônio sabia que precisava manter a criatura contida e por isso construiu o casarão em um lugar isolado, onde ninguém ouviria os gritos. No porão, ele mandou erguer uma cela de pedra, com grades feitas de ferro sagrado trazido de Portugal. O próprio Antônio registrou em um grimório que o sangue fala, mas a corrente cala. Esse livro foi encontrado parcialmente queimado quando o casarão foi reaberto. As gerações seguintes mantiveram a tradição de isolar o herdeiro marcado. Todo primeiro filho homem nascia com o sinal da lua, uma mancha escura nas costas e os olhos de um tom âmbar incomum. Esses filhos eram mantidos longe da civilização, acorrentados nos dias de lua cheia, alimentados com carne crua. A matriarca da terceira geração, Dona Felícia, chegou a registrar em cartas que o neto rosnava como bicho e chorava como criança. O ciclo de dor, medo e silêncio se repetia. Mas em 1895 houve uma ruptura. Um dos herdeiros, Miguel de Castro, escapou da cela durante uma noite de tempestade. Ele matou 2 criados e foi visto fugindo para as matas. A cidade viveu um período de terror por 3 meses. Gado desaparecendo, meninas sendo arrastadas de casa e corpos aparecendo em trilhas cobertos de marcas de dentes. Foi quando um velho escravo liberto, conhecido como Zé da Cruz, resolveu agir. Ele forjou uma lança com prata e aguardou 3 noites seguidas na mata. Na terceira, ele acertou a criatura. Miguel não morreu, mas foi capturado. E o que os Castro fizeram depois ficou conhecido apenas entre os poucos que viveram o suficiente para contar. Enterraram o lobisomem vivo nas catacumbas do casarão. Colocaram sal nas feridas, selaram com ferro cruzado e benzido, e mandaram construir uma nova camada de pedra sobre o porão. Foi essa construção que os operários encontraram mais de um século depois, em 2007. A cela havia sido rompida de dentro para fora. Ninguém nunca mais viu Miguel. Mas algo muito pior começou a ser relatado após aquele ano. Pessoas que caminhavam pela região à noite diziam ouvir um choro abafado, entrecortado por rosnados. Outros afirmavam que o som vinha de dentro das paredes do próprio convento abandonado nas redondezas. Uma mulher chegou a descrever que sentiu um cheiro de sangue quente e enxofre, antes de desmaiar em frente à porta trancada da igreja onde costumava rezar. A cidade entrou em estado de pânico silencioso. As autoridades nunca comentaram o caso. Mas desde então, uma cruz de ferro foi colocada de forma anônima no portão do antigo casarão dos Castro. Quem tenta removê-la, ouve barulhos inexplicáveis durante a madrugada. E todos os anos, exatamente na primeira lua cheia de julho, flores murchas aparecem no portão como se alguém ainda visitasse o lugar onde a maldição começou e onde o lobisomem ancestral talvez ainda esteja à espreita. Em 2007, um projeto de revitalização histórica recebeu verbas do governo do estado para mapear e restaurar antigas construções no sertão cearense. O casarão dos Castro, embora envolto em lendas, foi listado como patrimônio arquitetônico de valor cultural. A equipe enviada ao local incluía engenheiros, historiadores e operários locais. Ninguém imaginava o que encontrariam ao escavar os alicerces do casarão. Tudo parecia tranquilo até o 4º dia, quando desenterraram uma pedra com inscrições em latim e símbolos riscados a ferro. O arqueólogo-chefe, Dr. Vicente Saraiva, estranhou o que viu. Mandou parar as obras e fotografou o local. Mas antes que pudesse enviar as imagens para análise, ele desapareceu. A última vez que foi visto, estava dentro do casarão tirando fotos com uma lanterna. A câmera foi encontrada no dia seguinte, ao lado de suas botas cobertas de barro. As imagens revelaram algo aterrador.
olhos brilhando no escuro, bem no fundo do antigo porão. O projeto foi suspenso, mas o estrago já estava feito, algo havia sido libertado. Um dos operários, chamado Ivanildo, teve um colapso nervoso após o sumiço do doutor. Começou a gritar dizendo que o bicho acordou e precisavam refazer as correntes. Foi levado para o hospital psiquiátrico de Barbalha, onde ainda está internado. Antes de ser sedado, sussurrou para o enfermeiro de plantão: "Não era só um, tem outro, menor." E ele saiu com fome. Essa frase foi registrada no prontuário médico, mas considerada delírio. Só que uma semana depois, 2 moradores sumiram nas trilhas da serra. A equipe de filmagem da Secretaria de Cultura abandonou o projeto. Um dos técnicos confessou que, ao revisar o áudio das gravações feitas no casarão, ouviu uma respiração forte e ritmada que não pertencia a ninguém da equipe. Não era humana, ele disse. O som foi analisado, e os peritos indicaram uma frequência que se assemelha a um rugido abafado, com reverberação interna como se viesse de uma caverna funda. O casarão foi então interditado com tapumes e sinalização de risco. Mesmo assim, grupos de curiosos começaram a se aproximar. YouTubers de terror, adolescentes, exploradores urbanos, todos queriam ver o famoso casarão amaldiçoado dos Castro. Alguns voltavam contando que ouviram gritos na mata. Outros juravam ter visto uma figura se movendo entre as árvores. Um deles desapareceu por 3 dias e foi encontrado nu, coberto de sangue e lama, no leito seco de um rio. Ele só repetia a frase: "Os olhos não dormem, eles me viram." O prefeito da cidade tentou encerrar o caso, dizendo que era tudo boato. Mas a pressão da comunidade aumentou quando uma criança foi atacada dentro do quintal de casa. O médico legista confirmou marcas profundas, como de garras, e tecidos arrancados a mordidas. Mas o laudo desapareceu misteriosamente da Secretaria Municipal. O médico responsável pediu transferência logo depois. Foi então que o padre local revelou à imprensa algo estarrecedor. A igreja já sabia da existência da criatura desde 1880. Segundo o padre Antônio Vieira, a Diocese de Fortaleza possuía registros secretos de uma carta enviada por Frei Ambrósio, o mesmo que investigou o caso um século antes. Na carta, ele descreve o confinamento de uma besta de alma humana, aprisionada pelas mãos de seu próprio pai, e pede que jamais se tente restaurar o local. Esse documento, selado e arquivado, sumiu da biblioteca da Diocese no mesmo mês em que a expedição foi feita. Coincidência ou não, foi exatamente quando tudo começou a dar errado. Hoje ninguém mais se aproxima do casarão. A mata o tomou de volta. Mas às vezes, quando a lua cheia clareia as encostas da serra, moradores dizem ver algo se movendo entre as ruínas. Não é homem, nem bicho. E dizem que seu uivo não vem da garganta, mas da alma. A maldição foi libertada, e agora ela não pode mais ser contida. A cidade de Nova Olinda, a poucos quilômetros da serra onde o casarão está localizado, passou a registrar relatos assustadores nos últimos anos. Em 2014, um casal acampava na mata para estudar espécies de pássaros quando ouviu passos pesados durante a madrugada. Ao sair da barraca, viram uma figura gigantesca de olhos dourados observando em silêncio. Não gritou, não correu. Apenas os encarou por segundos eternos antes de desaparecer na escuridão. O casal abandonou o acampamento na mesma noite e nunca mais voltou ao local. 2 anos depois, em 2016, um grupo de ciclistas passou por uma trilha próxima ao casarão. Um deles se perdeu do grupo e foi encontrado horas depois em estado de choque. Tinha arranhões profundos nas costas e marcas de mordidas no braço, mas nenhuma mordida parecia humana ou de animal conhecido. Ele só dizia: "Era como se fosse gente", mas não era gente. Os outros ciclistas relataram ter ouvido uivos vindo do alto da serra enquanto o procuravam. Em 2021, durante a pandemia, um professor de história resolveu visitar ruínas esquecidas do Cariri para criar conteúdo para seu canal educacional. Ele publicou um vídeo no qual aparece entrando nos arredores do casarão, mas a gravação termina de forma abrupta, com a câmera tremendo e sons metálicos ao fundo. O vídeo foi deletado do canal poucos dias depois, e o professor desapareceu sem deixar vestígios. Familiares registraram boletim de ocorrência, mas o caso foi encerrado sem explicações. A imprensa local tentou abafar os casos. Diziam ser fake news,
armação de caçadores de vios. Mas os moradores antigos sabiam a verdade. Dona Irene, parteira aposentada de 87 anos, contou em entrevista a um blog regional que já ajudou a cuidar de um bebê nascido com olhos de âmbar e unhas afiadas como garras. Ela jurava que a mãe da criança era neta dos Castro e que o bebê foi levado do hospital sem registro. Tem coisa que não se escreve em papel, porque o papel treme, disse ela. Na escola da cidade, as crianças brincam de lobisomem dos Castro. A brincadeira consiste em correr da criatura durante o recreio. Mas um dia, um menino mordeu o pescoço de outro colega com tanta força que precisaram levá-lo ao hospital. Quando perguntado por quê, ele respondeu: "Foi ele que me chamou de Miguel. Eu não gosto desse nome." O caso gerou polêmica, mas os pais abafaram. A diretora apenas suspendeu o menino e pediu para ninguém mais brincar disso. Relatos continuam chegando até hoje. Uma moradora afirma ter visto um vulto atravessando a estrada perto do casarão, carregando algo nos ombros. Quando se aproximou, viu que era uma carcaça de cabra com o pescoço arrancado. Ela trancou os vidros do carro, mas o vulto parou e encarou pelo vidro, com olhos amarelos e o focinho coberto de sangue. O carro simplesmente apagou. Minutos depois, o motor voltou e ela nunca mais pegou aquela estrada. Outros relatos falam de sonhos estranhos após passar perto do casarão. Pessoas afirmam ouvir vozes durante o sono, chamando por nomes antigos: Antônio, Miguel, Lourenço. Um rapaz chegou a relatar que acordou com arranhões no peito e o colchão manchado de barro. Diz que não lembra de ter saído de casa. Mas o mais assustador foi o que ele viu ao revisar a câmera de segurança do quintal. Sua própria silhueta, andando de 4 na grama, sob a lua cheia. Não importa quantas autoridades tentem apagar os registros, a história continua viva. E a criatura também. Ela não está mais presa. Agora caminha entre nós, à espera da próxima lua cheia ou do próximo descendente com sangue marcado. O lobisomem dos Castro não é apenas uma lenda. É um legado. Durante décadas, acreditou-se que a linhagem dos Castro havia se extinguido com o sumiço dos últimos moradores do casarão. Mas documentos encontrados em 2018 por um genealogista revelaram algo perturbador. Pelo menos 3 ramos da família se espalharam por outras cidades do Ceará e da Paraíba, sob sobrenomes diferentes. Esses descendentes, ao que tudo indica, foram instruídos por seus pais a manter segredo sobre a origem. Mas todos guardavam um objeto em comum: uma cruz de prata com o brasão antigo dos Castro, manchada de sangue seco. O genealogista, chamado Edinaldo Campos, publicou em seu blog partes desses documentos. Dizia que havia conversado com 2 descendentes diretos. Um deles, ao ver uma foto do casarão, chorou incontrolavelmente e se recusou a falar qualquer palavra. O outro o alertou: "Não continue. Se você descobrir o que está enterrado lá, ele vai saber. E vai atrás de você." Edinaldo desapareceu semanas depois. Seu site saiu do ar e sua casa foi arrombada. Só restou um caderno com anotações rabiscadas, quase ilegíveis. Entre os papéis recuperados, um trecho chamava a atenção: "O sangue chama o sangue. Quando a última corrente for quebrada, ele andará em 2 pernas até encontrar o próximo herdeiro. E quando o herdeiro rejeitar sua natureza, a criatura o tomará à força." Esse trecho parecia se referir a um pacto antigo, selado por Dom Lourenço de Castro ainda na Europa, em troca de proteção à sua linhagem. O pacto garantia poder, riqueza e longevidade, mas cobrava caro. Um herdeiro por geração. Em uma das cartas da família, uma mulher chamada Rosana de Castro narra o nascimento de seu filho com traços animalescos. Ela confessa que tentou abandoná-lo, mas a criança sempre voltava. Até que, na 3ª noite, ele simplesmente desapareceu. "A natureza o chamou", escreveu. A carta termina com uma frase enigmática: "Não somos amaldiçoados. Somos a maldição dos outros." Essa carta foi entregue anonimamente à Diocese de Crato, que a arquivou e nunca mais falou no assunto. Existem rumores de que a própria igreja tentou encerrar a linhagem. Supostos registros indicam que padres ligados ao Vaticano vieram em segredo ao Brasil nas décadas de 1960 e 1980 para investigar a linhas de sangue lupina, um termo usado em documentos internos da Congregação para a Doutrina da Fé. O objetivo era localizar e neutralizar todos os descendentes. Mas não conseguiram.
porque o sangue já estava espalhado, porque nem todos os herdeiros manifestavam os sinais. E alguns, ao contrário, começaram a aceitar a transformação. Disse que um descendente da família está vivo hoje. Ele vive entre nós, usando outro nome, sabe de sua origem, e tem lutado contra ela. Alguns dizem que é médico. Outros afirmam que trabalha como guarda de um cemitério, esperando o chamado. Mas há quem diga que ele já cedeu e que em noites de lua cheia, sua consciência se apaga, e algo ancestral desperta dentro de si. A criatura que foi presa por 2 séculos. Agora caminha livre, atrás dos que traíram o pacto. Pessoas próximas a esse suposto herdeiro dizem que ele tem sonhos recorrentes. Está preso em uma cela escura, e ouve vozes chamando-o em latim. Às vezes acorda coberto de suor, com o lençol rasgado e marcas de unha em seus braços. Já tentou se internar, fazer exorcismos, tomar remédios. Nada funciona. Porque, como dizia uma velha inscrição na parede do casarão, lupus sum non moriar, sed multiplicabo. Sou lobo, não morrerei, mas me multiplicarei. O pacto de sangue dos Castro não foi quebrado. Ele foi herdado. E enquanto houver um descendente vivo, a maldição continua. O lobisomem não é uma criatura selvagem. É um legado. Um fardo passado de pai para filho, selado por rituais, silenciado por séculos. E agora, ao que tudo indica, prestes a ser despertado por completo. Porque a lua está chegando, e o sangue já começou a ferver. Foi em julho de 2023, durante a primeira lua cheia do mês, que o silêncio do Cariri foi quebrado por um grito que ecoou por quilômetros. Era uma sexta-feira, e a cidade de Nova Olinda se preparava para mais uma festa de padroeira. Mas algo estranho pairava no ar. Os cachorros latiam sem parar, os pássaros sumiram, e a temperatura caiu repentinamente. Moradores mais antigos se trancaram em casa. Diziam que já tinham ouvido aquele silêncio antes na noite em que o casarão tremeu. Por volta das 23, a energia caiu em metade da cidade. Relatos se espalharam rapidamente pelos grupos de WhatsApp. Vultos nas estradas vicinais. Luzes que piscavam dentro da mata. Uivos prolongados vindos do alto da serra. Um caminhoneiro parou no acostamento da CE 290 e 2 afirmando ter visto um homem nu, com a pele cheia de pelos e os olhos acesos como brasa, atravessando a pista. O caminhão travou, o motor morreu e o rádio chiou com uma voz sussurrada. O herdeiro fugiu. Na mesma noite, o cemitério municipal foi encontrado com vários túmulos violados. Mas nada foi roubado. Apenas os caixões estavam partidos, como se alguém tivesse entrado neles. O vigia noturno desapareceu. No dia seguinte, encontraram apenas suas botas e um pedaço de pano encharcado de sangue, preso a uma das lápides. Um grupo de fiéis organizou uma vigília na praça, mas foi interrompida quando um dos participantes começou a gritar e arrancar a própria roupa, dizendo que ele está dentro de mim. Em uma fazenda nas redondezas do casarão dos Castro, o caseiro disse ter visto 2 olhos brilhando na escuridão da mata, muito acima da altura de um homem. Ele tentou filmar, mas o celular travou. Quando conseguiu correr, já era tarde. O curral estava em pedaços, e 3 bois haviam desaparecido. No dia seguinte, encontraram os corpos a 5 quilômetros dali, com os corações arrancados e as vísceras espalhadas em forma de um círculo. Nenhum predador conhecido faria aquilo. O prefeito emitiu uma nota dizendo que tudo não passava de histeria coletiva. Mas a cidade sabia. O lobisomem havia voltado. E não era mais o mesmo. Aquela criatura era consciente, metódica e parecia seguir um propósito. Alguns dizem que ele procura descendentes que renegaram o sangue. Outros acreditam que ele quer vingar os séculos de confinamento, destruindo cada rastro da família que o aprisionou. Mas há quem diga que ele está em busca de algo mais sombrio, um novo pacto. Câmeras de segurança de uma padaria registraram, às 3h47 da madrugada, uma figura peluda e curvada atravessando a rua. O vídeo viralizou, mas foi apagado misteriosamente do YouTube e do Instagram em menos de 24 horas. Os proprietários da padaria se recusam a comentar. Um deles apenas disse: "A gente viu coisa demais. Não devia ter filmado." Desde então, fecham antes do pôr do sol e instalaram cruzes de madeira em cada canto do prédio. Mesmo assim,
o cão deles desapareceu. Hoje os moradores do Cariri evitam falar da família Castro. O casarão continua lá, silencioso, coberto de mato e esquecimento. Mas quem passa por perto jura que vê pegadas enormes na terra batida, mesmo quando não chove. E de tempos em tempos, uma criança nasce com olhos âmbar ou unhas pontiagudas. Os antigos apenas dizem: é o sangue dele que está voltando. Porque o lobisomem do Cariri não é mais uma criatura. É uma herança e ela está viva. E você que está assistindo esse vídeo agora, pense bem antes de visitar lugares antigos, mexer com histórias enterradas ou zombar de quem carrega um passado sombrio, porque talvez, sem saber, o sangue que corre em suas veias venha da mesma linhagem. Talvez você já tenha sentido a pele coçar nas noites de lua cheia. Talvez o lobisomem não esteja lá fora, mas dentro de você, esperando apenas ser despertado.